Eu sabia que o IML era um lugar onde segredos se acumulam nas sombras, mas nada poderia ter me preparado para o que encontrei naquela manhã. Quando o corpo chegou, o ar gelado da câmara de necropsia parecia mais pesado, como se algo estivesse esperando por mim. No momento em que eu toquei o papel com o nome do falecido, algo na sala se alterou. Uma presença estranha e indescritível que me fez parar. O que não estava ali não era um simples cadáver. Algo muito mais sombrio estava prestes a ser revelado. Eu sou coveiro no IML de São Paulo. Desde o começo, esse lugar me pareceu um refúgio para o mistério, um santuário para as almas que partiram de maneira abrupta, sem explicações. A sala dos corpos, fria e iluminada por luzes de um tom esverdeado, exala um cheiro inconfundível. Formalina. Não importa quantas vezes eu entre, nunca me acostumo com o cheiro. Já vi muita coisa nesse trabalho. Mortes inesperadas, vítimas de violência, acidentes que chocam até o mais endurecido dos profissionais. Mas o que eu encontrei naquela manhã, isso foi diferente. O corpo chegou em silêncio, sem alarde, como todos os outros. Mas havia algo no ar naquela manhã, algo que me fez hesitar quando fui recepcioná-lo. A temperatura na sala parecia estar mais baixa que o normal. Eu me lembrava de ver os corpos no freezer, frios e imóveis, mas aquele parecia ter uma presença. O nome no papel estava incompleto, apenas um sobrenome, e isso já era suficiente para despertar minha curiosidade. As paredes da sala, que costumam ser apenas testemunhas silenciosas de tantos desfechos, pareciam quase observadoras. O ambiente estava mais pesado, como se algo estivesse se movendo nas sombras. Eu não sabia na época, mas aquele corpo traria mais do que uma simples necropsia. Era uma manhã normal, ou pelo menos eu tentei convencer minha mente de que era. O corpo estava sobre a maca, coberto por um lençol branco que parecia ter sido colocado ali de maneira apressada. Não havia sinais óbvios de trauma, nada que me indicasse que seria um caso difícil, mas algo em meus instintos me dizia para não subestimar aquele momento. Não sei explicar bem, mas os detalhes começaram a me incomodar logo de cara. O silêncio, o cheiro ainda mais denso do que o habitual. Ou talvez fosse só a sensação que se apoderava de mim, algo que eu não conseguia definir. Enquanto eu retirava o lençol, senti um arrepio percorrer minha espinha. Não era a primeira vez que eu via um corpo, mas algo naquele parecia errado. Havia algo em seu rosto. Não era que ele tivesse uma expressão peculiar ou algo de sobrenatural. Era o simples fato de que ele estava perfeitamente imóvel, mais do que o normal. Algo não estava certo, e isso me atingiu com uma clareza assustadora. O tempo parecia estar mais lento do que o normal, à medida que eu realizava os procedimentos de rotina, mas meu foco estava em outra coisa. O nome incompleto no papel me incomodava. Como poderia alguém chegar até o IML com um registro tão vago? Decidi então investigar mais a fundo, indo atrás de informações sobre aquele falecido, embora o protocolo não fosse o de buscar detalhes adicionais. Algo me dizia que eu precisava entender o que estava acontecendo ali. Quando voltei para a sala, percebi algo ainda mais perturbador. Uma das luzes, a mais distante, piscava intermitentemente. Uma presença no ar, que se mantinha mesmo quando a sala estava completamente vazia, fazia minha pele formigar. Mas o mais perturbador de tudo foi o som. No começo, eu achei que fosse o ventilador ou algum barulho do prédio, mas ao concentrar minha atenção, ouvi o som do relógio na parede, e ele estava marcando o tempo com uma cadência diferente, quase como se ele estivesse se distorcendo. E então, uma sensação de pavor tomou conta de mim. O corpo na maca parecia estar se movendo lentamente. Não era um movimento físico, claro, mas algo no ambiente estava se alterando. Era como se o próprio espaço ao redor do cadáver estivesse se tornando mais denso, mais fechado. Eu sentia o olhar da morte sobre mim. Eu estava prestes a seguir com a análise do corpo, tentando ignorar o medo crescente que tomava conta de mim,
quando o som que vinha do relógio parou abruptamente. Tudo ficou em um silêncio mortal. Foi aí que algo que eu jamais esperaria aconteceu. A luz que piscava constantemente se apagou de vez, mergulhando a sala na escuridão. Por um breve momento, só pude ouvir o som da minha própria respiração, forte, rápida. O frio se intensificava. A formalina, que até então eu já estava acostumado, parecia ter se tornado mais densa, como se ela própria estivesse tomando conta do ambiente. Fui até o interruptor, hesitante, e acendi a luz. Quando a sala foi novamente iluminada, tudo parecia normal. O corpo imóvel estava exatamente onde eu o deixara. Mas havia algo, um detalhe que não estava ali antes. O rosto do cadáver, até então inexpressivo, agora estava visivelmente distorcido. Os traços estavam ligeiramente alterados, como se um sorriso grotesco tivesse começado a se formar no rosto do homem morto. Eu sabia que era impossível. Eu teria notado algo assim antes, mas ali estava ele, em um estado que eu não poderia entender. A adrenalina correu por meu corpo. O que estava acontecendo? Eu olhei em volta. As paredes da sala agora pareciam mais próximas, como se estivessem se fechando ao meu redor. Não consegui mais ignorar o que estava acontecendo. Tudo ao meu redor parecia estar sendo afetado por algo que não podia ser explicado. A presença que eu sentia na sala, algo indefinível, parecia se tornar mais densa, mais real. Então, ao me aproximar do corpo, uma sensação cortante e indescritível me atravessou. Era como se aquele cadáver estivesse me observando, mas não fisicamente. A consciência que havia nele não estava de acordo com o que eu esperava. Foi então que, em um ato de desespero, eu toquei o corpo. Mas algo aconteceu. O cadáver estremeceu, como se um jato de energia o tivesse percorrido de forma abrupta. O que eu vi depois foi uma coisa que me marcou para sempre. O homem morto abriu os olhos, mas não estavam vazios. Eles estavam com vida, e eu não conseguia entender como aquilo poderia ser possível. A tensão estourou como um grito abafado no ar. A sala ficou mais quente, abafada, e eu quase não consegui respirar. O que eu tinha visto não podia ser real. O corpo não deveria reagir daquele jeito. Mas ali estava ele me encarando. Eu recuei, sentindo um pânico crescente. "Quem é você?" Eu sussurrei, sem saber se o perguntava para mim mesmo ou para aquele ser imóvel diante de mim. Não houve resposta, apenas o silêncio, mas aquele corpo agora estava carregado de uma presença que eu jamais poderia imaginar. Eu fiquei ali, imóvel, encarando aqueles olhos vivos que me observavam com uma intensidade que parecia atravessar minha alma. O tempo parou. Tudo ao meu redor parecia ter desaparecido. A única coisa que existia naquele momento era o olhar daquele cadáver e o pulsar da minha própria mente, em pânico. Eu estava tentando entender o que havia acontecido. Como aquele homem morto poderia ter voltado à vida? Como seus olhos podiam ter se movido? Eu não estava em condições de enfrentar algo tão desconcertante. Então, em um impulso de pavor, me afastei rapidamente do corpo, batendo contra a parede com a força da minha reação. Eu tinha que sair dali. Não conseguia mais ficar. Minha mente, que havia lidado com tantos mistérios macabros ao longo dos anos, não conseguia processar o que estava acontecendo naquele instante. O corpo, os olhos, tudo aquilo era demais para ser real. Eu saí da sala e fui em direção ao escritório. Mas quando tentei abrir a porta, ela estava trancada. A chave não estava mais lá. Eu olhei para o lado e vi algo que me fez congelar. O corpo que eu tinha deixado na câmara, agora não estava mais onde eu o deixara. Havia desaparecido. Não restava nenhum sinal de que ele tivesse sido movido. A adrenalina tomou conta de mim mais uma vez. O que estava acontecendo? Eu revirei a sala, procurei em todos os cantos, mas não encontrei nada. Não havia vestígios. O corpo simplesmente sumira, como se nunca tivesse existido. Eu tinha certeza de que não estava delirando.
Mas o que eu estava vivenciando parecia ser algo além da minha compreensão. Foi quando ouvi um som vindo da sala dos corpos. Um som familiar. O relógio, aquele maldito relógio que eu jurava ter parado, estava marcando as horas novamente. Mas algo estava errado. O som era mais pesado, mais profundo. Não era o mesmo tic-tac de antes. E então, eu soube. O corpo, aquele homem, estava de volta. Mas o que ele queria? Quem ou o que estava por trás disso? Eu não sou mais o mesmo depois disso. O IML, que sempre fora um local de morte, se transformou em um lugar de mistério. Não sei mais o que está escondido por trás das paredes frias, mas uma coisa é certa: existem muitas coisas nesse mundo que sequer imaginamos, mas existe. O cheiro. Era sempre o cheiro que me incomodava primeiro. Um misto de produtos químicos, ferrugem e algo mais. Algo que grudava na garganta e me fazia engolir seco. Eu já estava acostumado a trabalhar no IML, a lidar com corpos sem vida, com o silêncio frio das gavetas de aço. Mas naquela noite algo estava diferente. Os corredores pareciam mais longos, as sombras mais densas. O barulho do meu próprio passo ecoava de um jeito que nunca ecoara antes. Os cadáveres estavam lá, imóveis como sempre, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que não estava sozinho. Como se alguma coisa, algo que não pertencia ao mundo dos vivos, estivesse me observando entre as prateleiras de metal. Foi então que ouvi um som abafado, distante, algo se mexendo. As gavetas de aço nunca faziam barulho por conta própria, só se alguém estivesse abrindo uma delas, ou se algo lá dentro estivesse tentando sair. O Instituto Médico Legal não era um lugar para os fracos. Durante o dia, médicos legistas e peritos forenses entravam e saíam, analisando corpos, preenchendo laudos e tratando a morte como um processo burocrático. Mas à noite, o IML era um mundo completamente diferente. O silêncio era opressor, os corredores pareciam mais estreitos e a ausência de vida tornava tudo ainda mais mórbido. Meu nome é Marcos e sou plantonista noturno no necrotério da cidade. Minha função era simples: registrar os corpos que chegavam, organizar os arquivos e garantir que tudo estivesse em ordem até a manhã seguinte. Mas a verdade é que, depois de alguns anos nesse trabalho, eu sabia que o silêncio do IML escondia coisas que ninguém jamais mencionava nos relatórios. Havia histórias, boatos entre funcionários mais antigos, sussurros trocados em tons baixos durante as trocas de turno. Corpos que mudavam de posição, luzes que piscavam sem motivo, ecos de passos onde não deveria haver ninguém. E naquela noite, enquanto preenchia a papelada de um corpo recém-chegado, eu percebi que o ambiente parecia mais frio do que o normal. Olhei ao redor, tentando ignorar a sensação de que algo estava diferente. O relógio na parede marcava 02:43 da madrugada. E foi então que um estalo ecoou no corredor. Era um som pequeno, mas distinto, como se algo tivesse se mexido. Eu deveria estar sozinho ali. O som ecoou pelo corredor de azulejos brancos, reverberando de forma estranhamente prolongada. Fechei os olhos por um segundo, tentando racionalizar. Talvez fosse apenas o prédio velho, o frio dilatando alguma estrutura metálica. Mas então aconteceu de novo. Um estalo, seguido por um ruído baixo, quase como um arranhão vindo de dentro de uma das gavetas refrigeradas. O instinto me dizia para ignorar, para seguir com minha rotina e fingir que nada estava fora do normal. Mas algo dentro de mim não conseguia. Eu precisava verificar. Com a lanterna tremendo levemente na minha mão, caminhei até a fileira de compartimentos metálicos onde os corpos eram armazenados. O som parecia vir de uma das últimas gavetas, no canto mais afastado da sala. Engoli em seco. Respirei fundo. O protocolo dizia que eu deveria manter a calma e seguir os procedimentos padrão.
Mas como manter a calma quando tudo dentro de mim gritava para sair correndo dali? Minhas mãos estavam frias quando toquei o puxador da gaveta. A etiqueta dizia que aquele corpo havia chegado horas atrás. Um homem desconhecido, sem identificação, encontrado em um terreno baldio. Causa da morte, indeterminada. Puxei a gaveta lentamente e um cheiro forte de formol e algo mais denso, mais enjoativo escapou dali. A lâmpada fluorescente tremulou por um instante e meu coração disparou. Mas o corpo estava imóvel. O lençol branco cobria tudo, exceto seus pés. Então veio o terceiro som. Não um estalo nem um arranhão. Foi um sussurro, baixo, gutural, e vinha de dentro da gaveta. Minha respiração ficou presa na garganta. Meu corpo inteiro gelou e a lanterna tremulou em minha mão. Eu não queria acreditar no que acabara de ouvir. Talvez fosse minha mente pregando peças. Talvez fosse apenas o som do ar escapando dos pulmões do cadáver. Um fenômeno comum, eu tentei me convencer. Mas então, o lençol sobre o corpo se moveu. Foi sutil, mas o suficiente para me fazer recuar um passo. O ar ao meu redor pareceu ficar mais pesado, denso, como se algo invisível estivesse pressionando meu peito. Minha mente gritava para eu fechar aquela gaveta e sair correndo dali, mas minhas pernas estavam travadas. E então, aconteceu. O lençol deslizou lentamente para o lado, revelando o rosto do morto. Minha lanterna piscou no exato momento. E por uma fração de segundo, tive certeza de que vi os olhos dele se abrindo. Um som grotesco encheu a sala, um arfar rouco, como se aquele corpo sem vida tentasse puxar ar para pulmões que não deveriam mais funcionar. Meus joelhos cederam e eu quase caí. Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi que os lábios do cadáver começaram a se mover, formando palavras ininteligíveis. Mas então ficou claro. Me ajude. A voz não era normal. Saía distorcida, como se ecoasse de dentro de um poço profundo. O cheiro na sala ficou insuportável e as luzes piscaram mais rápido, mergulhando o necrotério em um jogo de sombras perturbador. O corpo estremeceu. Os dedos crispados se moveram levemente, como se tentassem agarrar algo no ar. E foi aí que ouvi o pior de tudo. Um som atrás de mim. Um clique suave, metálico, o som de outra gaveta se abrindo sozinha. O clique metálico ecoou pelo necrotério como um trovão nos meus ouvidos. Meu corpo inteiro ficou paralisado. O terror era tão absoluto que eu não conseguia me virar para olhar. Minhas mãos estavam suadas, meus músculos enrijecidos e o ar ficou pesado, como se algo invisível estivesse sugando todo o oxigênio da sala. Mas então, um som ainda pior veio. Um rangido longo, seguido por um baque surdo. Outra gaveta se abriu sozinha. E depois, mais uma. O silêncio do necrotério foi quebrado por um barulho grotesco de algo deslizando para fora do metal refrigerado. Minhas pernas fraquejaram, meu estômago se revirou e o cheiro de decomposição e formol tornou-se insuportável. Eu precisava correr. Mas quando dei um passo para trás, senti algo frio tocando meu tornozelo, algo úmido e gelado. Meu coração quase explodiu. Eu olhei para baixo. Um braço, um maldito braço pálido e roxo, saindo debaixo da mesa de exames, segurando meu tornozelo com uma força sobre-humana. As unhas estavam quebradas, a pele parecia flácida e gélida. Foi quando a porta de ferro do necrotério bateu com força, fechando-se sozinha. Eu soltei um grito e chutei o braço, me livrando daquela coisa. Me virei e corri para a porta, tentando abrir, mas o trinco estava travado. Bati, empurrei, gritei por socorro, mas o corredor do outro lado parecia inalcançável. Atrás de mim, os sons aumentaram. Algo se movia dentro das gavetas. Corpos deslizavam para fora. Os mortos despertavam um por um. E então, eu ouvi passos. Lentos, arrastados. Alguém ou algo estava vindo na minha direção. Eu não quis olhar, não podia olhar, mas quando senti a respiração fria atrás de mim, meu corpo agiu sozinho. Virei o rosto e vi todos eles. Pele pálida, olhos fundos, bocas entreabertas, sussurrando em vozes roucas.
Os mortos, despertos, encarando-me no silêncio sufocante do necrotério. E no meio deles, o primeiro cadáver que vi se mexer. Ele sorriu. Eu não sei como, mas apaguei. A última coisa que lembro foi aquele sorriso macabro, os corpos imóveis me encarando e um frio avassalador me envolvendo. Quando acordei, tudo estava normal. As gavetas estavam fechadas. A sala, silenciosa. O cheiro de morte e formol havia se dissipado. Minha lanterna ainda estava em minha mão, mas a bateria estava esgotada. Meu corpo doía, como se eu tivesse desmaiado no chão. A porta do necrotério estava aberta, rangendo levemente com o vento frio da manhã. Eu me levantei trêmulo, sem entender o que havia acontecido. Teria sido um sonho? Minha mente havia desmoronado sob o peso da noite? Olhei para as fichas dos mortos. Todos ainda estavam lá. Nenhum corpo desaparecido, nenhuma gaveta fora do lugar. Mas então vi algo que me fez gelar novamente. Sobre a mesa onde eu tinha caído havia uma marca que não estava ali antes. Como se alguém tivesse passado a mão na poeira acumulada. E uma única palavra estava escrita ali, com letras trêmulas: obrigado. Saí do necrotério sem olhar para trás. Nunca contei essa história a ninguém, até agora. Se foi real ou não, não sei dizer. Mas nunca mais trabalhei sozinho no IML. E até hoje, quando escuto um clique metálico, meu coração acelera, porque eu nunca mais quero ver os mortos acordarem de novo. Se gostou dessa história arrepiante, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com os amigos. Isso nos ajuda a trazer mais relatos sobrenaturais e histórias de arrepiar.